começar me apresentando, eu me chamo Carlos Eduardo Soldá, tá? Eu sou especialista em qualidade de processos, sou formado em engenharia de alimentos e hoje eu estou como supervisor de qualidade e meio ambiente da Yara Brasil Rondonópolis. Tá? Hoje eu estou responsável por um time aí de aproximadamente 15 pessoas, aproximadamente nada, né? Exato, né? Não tem meia pessoa, né? 15 pessoas, tá? Esse time é um time técnico de auxiliares de qualidade, técnicos de qualidade, técnicos em análise química, analistas de qualidade, que são pessoas que respiram diariamente qualidade de fertilizante, né? Desde lá da concepção da chegada desse produto aqui no Brasil até na aplicação lá da lavoura, né? Então todo esse time técnico responde diretamente para mim, tá? Eu respondo para um time corporativo, né, onde tem uma coordenadora da Regional Centro-Sul, né, que é a região aqui, Mato Grosso e Paraná. Tá? E a gente tem também o gerente da planta, que é o Eliel. Alguns de vocês conhecem, que tem um contato aí com o gerente da nossa planta, tá? Que é o Eliel. Então, assim, hoje um time bem forte aqui em Rondonópolis. Né? Nós somos, acho que, uma das maiores empresas com sede aqui na cidade, né? Aproximadamente 240 empregos diretos a gente gera ali, e com um volume muito grande de operação, né? Operação gigantesca aqui na cidade. Tá? Só para situar esse slide aqui, o Eduardo passou ontem, só que eu faço a recordação aqui para alguns, né? Alguns não estavam aqui ontem, né? Então eu trouxe novamente esse slide, só para situar, né, a nossa posição geográfica e a importância do negócio da Yara aqui em Rondonópolis. A gente tem aqui 2 unidades misturadoras, né, com 3 máquinas. Né? A gente recebe aqui em Rondonópolis a partir de 3 portos, né, que chegam para a gente aqui no Brasil, né, que são as regiões aduaneiras. E o nosso principal modal aqui de recebimento de maior volume, né, é o ferroviário. Né? Antigamente era o rodoviário, né, recebia 100% das nossas cargas via rodo, chegava para a gente aqui de caminhão. E agora a gente tem aí uma boa porcentagem do nosso grande volume, principalmente cloreto e produtos fosfatados, né, que chegam através da ONU, antiga JM Link, né, operada pelo Grupo Cosan, né, operada ali pela Rumo. Tá bom? E hoje a gente gera aí em torno de 250 empregos diretos e indiretos. Diretos, né? Localização, aí, o referenciamento aí da nossa unidade RO1, tá? E da nossa unidade RO4. Tá? RO1 fica na saída para Campo Grande, RO4 na saída para Cuiabá. Aqui, pessoal, na última vez que o time dos agentes esteve com a gente lá, acredito, há uns 60 dias, tem tudo isso já? Uns 40, 60 dias, né? Esteve lá com a gente frisou muito, pessoal, a cadeia de abastecimento de fertilizantes. Né? A adulteração ela não acontece somente em Rondonópolis. Né? A adulteração ela começa desde a concepção, né? Desde o momento que disponibiliza fertilizante aqui dentro do Brasil, a partir do momento que é descarregado nos nossos portos, né, até o momento da aplicação lá na fazenda, nós estamos expostos. Né? Nós estamos expostos a qualquer tipo de influência aí de pessoas que queiram fazer algum tipo de adulteração ou impactar diretamente aí as nossas organizações, né? Seja o cliente final, seja a gente como empresa, seja a sociedade como um todo. Tá? Então eu vou explicar para vocês aqui os 3 fluxos logísticos que nós temos, né? E as interferências que a gente tem em cada um deles. Tá? Quando a gente pensa lá sobre cadeia logística, a gente pensa lá o naviozinho chegando, né, com uma quantidadezinha de fertilizante, aí vai lá uma máquina específica, pega esse fertilizante, coloca no caminhão e ele sobe. Né? Chega aqui em Rondonópolis e ele descarrega. E é isso, parece simples, né? Mas não. Né? A gente chama de tombos. Tá? Essa é uma palavra chula que a gente usa, né? É mais simples a gente usar, que é a quantidade de vezes que o nosso produto é descarregado e carregado. Né? Então, cada intersecção que vocês estão vendo aqui, pessoal, são secções de tombos que o nosso produto passa. Seja por uma operação interna dentro do armazém, ou seja, através de um processo de transferência de produto. Né? Então, eu pego um produto que está, por exemplo, num armazém, e eu, por exemplo, até mesmo dentro de um complexo industrial, eu posso ter 4, 5 armazéns para armazenar a mesma matéria-prima. E dependendo da demanda, eu posso pegar de um lugar e jogar para o outro, e de um lugar e jogar para o outro. E cada vez que eu mexo e que eu interfiro diretamente nesse montante, nesse saldo,
eu gero uma exposição desse produto a uma adulteração. Vamos pensar numa seguinte situação. Antes de entrar aqui, eu vou conceituar vocês, tá? Porque senão depois fica muito complexo. Então, vamos lá. Vamos pensar que numa operação dessa eu contrato um vira, né? Que seria o nosso operador terceiro, né? O cara que vai lá, vai pegar o caminhãozinho dele e vai transportar esse fertilizante nosso de um armazém para o outro. E através de um fluxo de balança, o cara ele pega e fala assim: ah, minha mangueira de ar estourou, preciso sair para fazer uma manutenção. E aí? Se eu não tiver processos descritos de controle, de segurança, de fiscalização interna, a possibilidade desse cara sair da minha empresa carregado ela é muito grande. Olha só, uma operação micro, estou transferindo um produto para o outro. Tá? E olha o quanto eu posso expor o meu produto, expor e disponibilizar esse produto para fora. Né? Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar lá para vocês o que a gente faz para isso não acontecer. Uma outra observação, por exemplo, controle fiscal, né? Gestão de saldos, né? Que a gente faz internamente, diariamente. Né? Cada vez que eu movimento um produto de um lugar para o outro, seja de um armazém para o outro ou de um local para o outro, também existe um fluxo fiscal. Porque, por exemplo, eu posso estar fazendo uma operação de 1 tonelada ou de 1 milhão de toneladas. E cada vez que eu quebro esse número, cada vez que eu movimento esse número, eu gero um passivo gerencial. É um saldo que antes ele estava num lugar só e eu iniciei a distribuição dele para vários lugares. Então, assim, essa variável para vocês pode parecer muito, mas eu quero mesmo que vocês entendam como algo complexo, porque no dia a dia é isso que vocês veem. Cada caminhãozinho que vocês veem aí nas estradas, que vocês veem passando aí nas regiões de fiscalização, eles tiveram uma origem, mas essa origem geralmente não é uma região produtora. Ela é simples, ela veio de um operador logístico, tá? Vou mostrar para vocês depois de onde é que vêm os nossos fertilizantes. Aí vocês vão tentar entender. Que o primeiro conceito que tem, o Brasil não é autossuficiente. A maioria do fertilizante não é nem produzido aqui, né? Então, assim, o processo ele não começa no seu ponto de origem. Então, a gente tem que sempre entender e ter esse mindset formado. Tá? Beleza? Bastante teoria. Vamos olhar agora aqui. Tá? Então, essa daqui, pessoal, é o meu fluxo logístico relacionado ali com a operação da ONU. Tá? Complexo multimodal, aqui de Rondonópolis, lá no terminal ferroviário. Esse é o fluxo de abastecimento de fertilizante operacionado por um braço logístico da Yara. Tá? Esse produto, geralmente, ele vem do terminal de Santos ou dos armazéns que são ali na região de Santos, tá? Que consegue operacionalizar na ferrovia da Rumo. Tá? Então, geralmente, esse navio chega, né? Ele pode atracar tanto no cais chamado Termag, quanto no cais chamado cais comercial, tá? Que é o cais que tem lá no... São 2 cais que a gente operacionaliza ali dentro do Porto de Santos. Tá? Desse navio, pessoal, ele pode vir por frete de ferrovia direto para a ONU. Então, pega ali... Existe a descarga do navio, né? Esse produto ele vai para dentro dos vagões, né? São carregadas as composições. As composições ficam 4 dias ali, em média, no trecho, né, subindo entre Santos e Rondonópolis, né, e em Rondonópolis é feita essa descarga. Né, essa descarga ela é feita via transbordo, né, eu abro ali as composições embaixo dos vagões, esse produto segue por correia transportadora, então é um processo automatizado, não tem interferência humana nesse processo. Ele é descarregado por correias aéreas, ou seja, o produto vem ali a 18, 15 metros de altura, né? E esse produto cai dentro de um armazém. Processo todo automático, mecanizado, sem interferência humana. A partir do momento que eu descarrego aqui, pessoal, inicia a operação tanto física quanto fiscal aqui dentro de Rondonópolis. Tá? Aqui dentro da ONU, pessoal, eu posso trazer ele aqui para armazenagem. Lá dentro da ONU, a gente tem... Se eu não me engano, me salvo memória, 7 a 8 armazéns estruturados. Tá? Então, desse armazém principal, onde eu tenho as correias aéreas, eu tenho ali 16 boxes. Tá? Apenas 16 boxes operam mecanicamente, por descargas aéreas. Tá? Desses 16 boxes, eu consigo armazenar em mais 8 estruturados que estão anexos à operação industrial. Tá?
Como que vai esse fertilizante para lá? De caminhãozinho. Tá? São os virinhas, são os caçambinhas, né, que operacionalizam essa produção de fertilizante, que coloca do armazém principal, onde foi descarregado a composição, e jogam lá para dentro dos armazéns estruturados. Ali, eles vão ficar armazenados até a demanda da indústria. E isso acontece com a Yara e acontece com os outros 17 clientes que a ONU tem. Tá? Então, lá, a gente armazena fertilizante junto com as nossas concorrentes, com os nossos parceiros de mercado. Tá? Então, dentro desses armazéns vai ficar parado. E a gente pode operacionalizar também a expedição por lá. Lá dentro a gente tem 2 máquinas de envase, que podem envasar fertilizante dentro dos big bags de 1.000 quilos, e também pode expedir produto a granel. Tá? Então, dentro da ONU, pessoal, a gente tem essas 2 operações, onde eu sigo para armazenagem ou para a industrialização. Tá? Dentro da ONU eu posso expedir matéria-prima para as minhas fábricas, eu trago o produto para ser industrializado dentro das fábricas da Yara, como também eu posso fazer expedição direta. De lá de dentro, sair um produto da Yara, com nota fiscal da Yara, com embalagem da Yara, com o processo FASOM, que a gente chama internamente. Seria a terceirização mesmo do serviço. Tá? Então, podem ter produtos que saem com a nossa marca, com a nossa logomarca saindo de lá. Tá? Então, eu atendo o cliente final direto. Tá bom? Então, aqui eu tenho a operação para a fábrica de Rondonópolis, direto para o cliente via granel e direto para o cliente via Big Bag. Tá bom? Outra situação também, pessoal, a gente pode acontecer aqui de ter a operação Terlock, tá? Que é lá em Santos ainda, tá? Onde eu tenho a saída do fertilizante do posto aduaneiro. Tá? Lá em Santos, volta lá, tá? Lá em Santos pode ser que no local onde o pier que foi descarregado o navio, não tenha conexão com o armazém onde o produto vai ficar. Tá? Então, o caminhãozinho ele vai sair lá do local da descarga e vai levar de caminhão o fertilizante para o centro armazenador. Tá? Então, por isso que tem o caminhãozinho aqui. Ó. Lá em cima não tinha, né? Porque do navio já vai direto para o vagão. Então, eu tenho uma correia transportadora que joga em cima do vagão, já carrega direto ali a composição de trem. Tá? E aqui, nesse caso, não. Tá? Possivelmente, esse pier não tem uma ligação com correia transportadora, então eu tenho que jogar dentro de um caminhãozinho, e esse caminhãozinho sai fora da região aduaneira e descarrega lá fora num armazém. Depois é feito novamente o processo inverso. O produto sai desse armazém e volta para o trenzinho. Tá? Complexo, né? E isso é só uma perna logística da Yara. Isso é só uma perna logística. Vamos lá, vamos falar de uma outra que é mais simples, né? Chega de coisa complexa. Né? Vamos falar aqui do modal aqui operacionalizado em Paranaguá. Tá? Em Paranaguá, ele pode ser descarregado direto dentro de um caminhão, e esse caminhão, geralmente graneleiros, né? Seja os graneleiros convencionais ou caçambas, né? Geralmente ali com cargas acima de 30 toneladas, né? Operacionalizando ali 42, 52 toneladas, né? São geralmente cargas grandes, não são caminhões pequenos. Tá? E ele pode vir direto para Rondonópolis e descarregar nas nossas fábricas. Tá? E daqui ele pode vir de caminhão e passar por uma armazenagem. Ou seja, tem um armazém que está disponível para mim lá próximo. Né? Eu não tenho caminhão para contratar naquele momento. Então, por decisão e estratégia logística, eu não contrato frete. Eu vou colocar esse fertilizante por um tempo no armazém e depois de um tempo eu puxo aqui para o norte. Né? Eu trago para o Mato Grosso. Tá? Então, é um fluxo logístico diferente. Tá? Daqui, pessoal, desse armazém, eu posso subir por trem. Né? Tem uma malha ferroviária lá que operacionaliza de Paranaguá para Maringá. Né? Então, ele sobe uma parte do trecho de trem. E lá em Maringá, ele passa por um outro processo de armazenagem. Descarrega esse trem num armazém e depois ele sobe para Rondonópolis de caminhão. Tá? Ou ele sobe direto de caminhão dessa armazenagem. Então, ou seja, eu tenho um tombo aqui. Ó. Dou um tombo aqui nesse armazém, fica aqui esperando. Né? E quando for útil, quando for ideal, a gente traz para Rondonópolis.
Tá? Então, essa é a operação do Porto de Paranaguá. Aqui a gente tem esse porto de São Francisco. Tá? São Francisco do Sul. É Santa Catarina ou Paraná? Santa Catarina, né? Eu sempre inverto. Então, São Francisco do Sul em Santa Catarina. Tá? Então, lá em São Francisco, também a gente tem essa opção de trazer direto para Rondonópolis de caminhão. Tá? De São Francisco, a gente vem de caminhão por uma armazenagem externa. Tá? Dessa armazenagem externa, eu consigo chegar em Rondonópolis de caminhão. Ou, daqui, eu vou passar por um armazém de transbordo, tá? Que é ali no interior de Santa Catarina. Ali eu consigo pegar uma perna ferroviária até Maringá e subir para Rondonópolis de caminhão. Ou, do armazém, subir direto de caminhão. Quantas vezes nós ficamos expostos aqui, né? Quantos tombos a gente deu no nosso produto? Nas mãos de quantas pessoas esse produto não passou? Quantos quilômetros esse produto não andou? Quantas horas de viagem esse produto não ficou exposto? Quantos processos fiscais, físicos e processuais esse produto não ficou exposto? Né? E isso, gente, a gente está falando só da Yara, que é uma empresa de fertilizantes aqui da cidade. Né? A gente pode usar isso aqui de modelo mental, né? Por causa do tamanho do nosso negócio, a gente operacionaliza em torno de 1.200.000 toneladas por ano, então é representativo. Né? A gente operaciona nos principais trechos aí do mercado, então é representativo. Tá? Então, vocês podem tomar isso aqui também como modelo mental. E aí, o que a gente faz, pessoal? Imagina só, nessa complexidade toda, né? O que a gente faz de diferente? Quais são as regras aplicadas de controle de qualidade e legislação para que a gente mantenha a conformidade e reduza qualquer tipo de condição, né, para que esse processo de adulteração seja feito na viagem? Primeiro, né, legislações. Né? A gente tem a Yara, pela sua essência, ela é uma empresa norueguesa. Né? Ela opera no Brasil há mais de 50 anos. Tá? Tem aí uma história aí de trazer produto, de expedição, mas a história dela é bem recente aqui, né? A partir dos anos 2000, né, com a compra aí do Bustrevo, né, lá no Paraná. Mas ela, por essência, ela manteve a sua ideologia com a legislação norueguesa, que é uma legislação muito puxada no quesito de ética e compliance. Tá? Muitas vezes a gente é até pressionado pela legislação brasileira que tenta arrumar umas brechinhas, né? E aí dentro da Yara os caras falam, não, aqui não pode. Né? Então a gente é puxado a orelha o tempo todo que a gente tem que cumprir conformidade e ética por conta dos nossos controles internos e principalmente pelas nossas diretrizes, né? Principalmente pela política de gestão. Tá? Então a principal premissa é cumprir legislação no gabarito. Não tem jeitinho, é sim ou não. Né? Fez, não fez. Está certo ou não está. É assim, não tem meio termo. Né? Então a gente fala isso, pessoal, desde a concepção lá do nosso diretor, do nosso CEO, até dos nossos operadores, né? Para a gente operar 100% dentro de conformidade. Tá? Então as legislações, pessoal, desde lá do processo aduaneiro, as nossas práticas fiscais de transferência de produto nos armazéns, né? As taxas que a gente tem que passar e todos os processos fiscais de estado para estado, né? Contratação de prestadores de serviço, né, dos nossos parceiros logísticos, dos nossos parceiros fiscalizadores de armazém, enfim, gente, toda a política, toda a legislação envolvida nisso, a gente segue no rigor. Tá? E a gente aplica também controle de qualidade. O que seria o controle de qualidade? Né? Nós, da Yara, nós somos certificados pela IFA. Tá? A IFA ela é uma instituição internacional de fertilizantes, né, que faz a certificação de todas as empresas de fertilizantes no mundo. Né? A gente passa por um processo de auditoria todos os anos. Né? Então, a Yara Brasil como um todo e a Yara Global, ela tem isso como premissa de ter 100% das suas fábricas certificadas. Né? Então, isso envolve, gente, desde o processo de controle de qualidade do produto, tá? Treinamento e capacitação de pessoas, que a gente considera como primordial, gestão de terceirizadas, que são, vamos falar aqui dentro do nosso contexto, basicamente, contratação de serviço e frete. Né? Que mais? A parte de controle ambiental, né? Legislações ambientais no decorrer de toda a cadeia produtiva.
manutenção dos nossos equipamentos, né, de controle de qualidade dos nossos produtos. Então, assim, a IFA, ela vem assim com uma pegada muito forte, mesmo de cumprimento dos requisitos das legislações brasileiras. Então, ela, independente do país que ela opera, ela adequa a sua norma para a legislação do país. Então, ela vai lá vai falar se a Yara está cumprindo ou não está cumprindo ali a legislação do país. Tá? E a ISO, né? Vocês conhecem a ISO? Já ouviram falar da ISO? ISO 9001, ISO 14000, né? São as normas aí internacionais de gestão da qualidade. Então, nós somos certificados na ISO 9001, na ISO 14000 e na ISO 16. Tá? Então, são 3 certificações que a gente tem. Ela é uma certificação guarda-chuva, né? Então, eu tenho todas as unidades do Brasil certificadas também nessa norma regulamentadora. Tá? Então, a gente faz controle de qualidade em todas as etapas do processo. Toda, gente. Então, desde o momento lá da aquisição do produto, né? A gente colocou aqui a bandeirinha da União Europeia, porque lá é fabricado nossos produtos premiums. Né? Mas a gente capta produto no Oriente Médio, na África, na Europa, onde? Né? Marrocos, Oceania, né? Canadá, Austrália. Então, enfim, a gente tem captação de fertilizante pelo mundo inteiro. Né? E como que é comprado esse fertilizante, né, gente? Será que um senhorzinho ali da fronteira aqui da Bolívia, aqui com o Paraguai, encontrou ali uma mina de fósforo na casa dele, ali na fazenda dele, e ele começou a vender? Né? Não dá para comprar, né? Não pode. Né? Ou um cara lá, uma empresa que está operacionalizando ali uma extração ilegal numa jazida de potássio lá na África, né? E isso está sendo vendido ilegalmente, não pode comprar, não dá para comprar. Tá? Então, a gente compra sempre de fontes confiáveis, né? De pessoas que cumpram os mesmos requisitos de legislação, de acordo com as premissas da empresa. Né? Então, assim, existe uma fiscalização bem burocrática e um acompanhamento full-time, né? Ou seja, em toda a operação dessas prestadoras, né, dessas pessoas que fornecem as matérias-primas para nós. Tá? Então, já começa a legislação aqui. Né? Então, eles precisam coletar essas amostras, eles enviam periodicamente essas amostras para nós, a gente faz análise físico-química, faz análise de contaminantes. Né? Então, todas as análises que são necessárias para garantir que esse material está dentro de conformidade e pode ser comprado para as nossas operações. E aí vem, né? Naviozinho aqui, maioria dos nossos fertilizantes, maioria não, né? 100% dos nossos fertilizantes importados chegam no Brasil por navio. Né? Então, na contratação desse frete, né, hidroviário, né, no contrato específico com a empresa prestadora de serviço, garantindo que não vai ter nenhum desvio de rota, que não vai ter nenhum problema com o material. A gente sabe da quantidade de pirataria que tem aí nos oceanos, né? Alguns trechos que são bem violentos aí na chegada do fertilizante. Né? A gente acha que a rodovia é perigosa, gente. Tem alguns mares aí pelo mundo afora que só Deus sabe o que acontece. Né? Então, assim... Então, tem algumas coisas, por exemplo, as seguradoras. Então, assim, a gente tem uma gestão bem puxada aí com a questão de suprimentos. Tá? Então, a nossa cadeia aí de suprimentos ela é muito dura, porque também o volume, né, gente? Imagina só, a gente opera isso tudo na casa de milhões. Né? É muito fertilizante. Então, quantos navios a gente não tem em trânsito nesse momento nos oceanos mundo afora? Né? É diferente de produção de carro. Né? A gente sai, por exemplo, daqui do Brasil, ou chega no Brasil... alguns navios aí por dia, né, ou por mês. Mas quantos navios não chegam e saem daqui do Brasil de soja ou de fertilizante? Né? O volume é muito maior. Né? E até por isso, então, que a legislação precisa ser muito mais dura e o acompanhamento muito mais duro também. Aqui, pessoal, quando chega aqui no Brasil, a gente passa pelas sanções e pelas fiscalizações aí da legislação local, né, que a gente já falou bastante. Tem controle de qualidade de legislação também aqui nos processos fiscais e aduaneiros de estado para estado. Controle de qualidade nos armazéns. Né? O que vocês devem ficar se perguntando? Né? Ah, mas pô, tanto armazém, tanto fluxo, o que vocês fazem periodicamente? Né? Periodicamente, pessoal, semanalmente a gente faz uma coleta de 100% de todos os produtos que a gente tem estocado. Né? Então, ou seja, toda segunda-feira inicia uma coleta nos armazéns que a gente tem. E na sexta-feira ele precisa enviar para o laboratório uma composta. Tá? Tudo que foi descarregado naquela semana vai ser analisado. Quimicamente e fisicamente.
Tá? Então eu preciso saber se manteve o teor especificado, se não houve nenhum tipo de adulteração, né? Ou seja, ou algum tipo de contaminação, porque pode acontecer também quando eu não quero causar, né? Pode acontecer um desvio de processo, né? Pode acontecer um acidente de qualidade também, né? Então a gente faz todas as semanas as compostas de recebimento de tudo que eu tenho armazenado, tanto nos armazéns da Yara quanto nos entrepostos. Controle de qualidade também nas centrais de fabricação, né? Aqui no Brasil a Yara tem 4 fábricas, tá? Tem uma fábrica em Rio Grande, tem uma fábrica em Ponta Grossa, tem uma fábrica em Cubatão e outra fábrica terceirizada que é ali no interior de São Paulo, em Paulínia, né? Então, assim, são 4 regiões onde eu produzo basicamente produto fosfatado, né, à base de fósforo, né? E os nossos produtos prêmios, né? Não sei, possivelmente ninguém nunca ouviu falar aqui, mas é o famoso Yarabasa, né? Que é a chave do momento aí. Se vocês forem nas fazendas aí, vocês vão ver bastante ali o logo da Yara com Yarabasa, que é a tecnologia lá de NPK no mesmo grão. Esse aqui ninguém consegue adulterar, tá? Esse aqui é difícil, né? Faça igual o Elemento Simples, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem essas 3 zonas produtoras, né, que possivelmente também deve ter bastante problema ali nas regiões produtoras, né? O fluxo de chegada e saída de produto ele é muito alto. Então, pessoal, e aí eu faço controle de qualidade quando chega aqui de novo, né? E depois, quando chega no cliente, eu faço de novo. Tá? A gente também tem uma rotina de ir lá na fazenda do cara. Se o produto vai ficar estocado ali por 4 meses, 5 meses, 6 meses, né? Os caras fazem uma antecipação de compra, né? O produto fica estocado lá. A gente também pode ir lá, por solicitação, claro, do cliente, do time de revenda, para a gente também fazer o controle de qualidade lá na fazenda do nosso cliente. Beleza, então? Então, o que são fertilizantes? A pergunta capciosa aí que fizeram agora há pouco, né? Por que a gente fala adubo e não fala fertilizante? Será que fertilizante é mais bonito do que adubo? Eu preferiria falar adubo, porque é uma palavra mais curta. Eu sou preguiçoso, né? Adubo. Aí eu tenho que falar, não, fertilizante, né? Qual que é a diferença? Quem sabe? Você aprendeu o que eu te expliquei? Você já esqueceu, né? Então, gente, adubo. Adubo é o conceito primitivo, tá? É aquilo que a gente aprendeu lá com os nossos avós. Tudo aquilo que você faz na sua casa ali, cocô de galinha, cocô de vaca, né? Resto de folha, cinza, pau, essas coisas que a gente junta ali, tem nutriente, tem, não tem? Tem, né? Serve para alguma coisa, né? Se eu colocar lá na cebolinha, na salsinha, nas plantas da avó, né? Vai ficar legal, né? Vai melhorar a qualidade do produto, da planta, né? Isso é adubo. Não tem especificação química, né? Pode até ter. Se eu ir lá fazer uma análise química, né? Vou descobrir qual que é o teor de nitrogênio, fósforo e potássio dessa mistura. Mas ela não tem especificação química, tá? Agora, o fertilizante é algo muito mais robusto, né? Algo revolucionário, onde eu consigo a determinação exata de nitrogênio, fósforo, potássio, manganês, molibdênio, boro, cálcio, zinco, ferro, que mais? Enxofre, cobre, ixi, um monte. Pega a tabela periódica, quase toda ali a gente consegue identificar. Isso é fertilizante. Né? O fertilizante ele é basicamente a solução nutricional necessária para o desenvolvimento da planta e para o aumento da produtividade. Tá? Basicamente, vamos pensar nós seres humanos, né? A gente não precisa de proteína, carboidratos, lipídios, sais minerais, mais, né? São todos os nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência. A gente come carne, né? Come arroz, cevada. Cevada é o quê? Carboidrato, né? A água, sais minerais, né? Quem olha isso, gente? Quem vai no mercado e pede a tabela nutricional? Quem olha ali atrás ali? Tem tanto de proteína, tanto de lipídio. Quem faz isso? Esse eu não vou comprar, porque ele não tem tanta proteína igual eu queria. Quem faz dieta aí? Ontem eu estava no mercado e eu vi, eu estava vendo o preço de iogurte, né? Aqueles iogurte natural. E aí o médico falou assim, ó, cara, compra o que tem o teor maior de proteína. Eu falei, eita, vai ser o mais caro, né? E não era. O que tinha o maior teor de proteína era o mais barato da gôndola. Os outros era só água, açúcar e não sei o que, não sei o que. Né? O que tinha o maior teor de proteína era o mais barato. Então, ou seja, e aí do que o nosso corpo nutre? É de proteína. E aí o que você come para consumir a proteína? Carne,
Geralmente alimentos carnes, né? É a maior fonte de proteína que a gente tem. Né? Aí a gente come carne bovina, carne suína, carne de frango, né? Mas essencialmente a gente escolhe alguns alimentos porque tem o gosto melhor, o método de preparo é uma forma diferente, mas essencialmente a gente está buscando o quê? Nutriente, né? É isso. E a planta, pessoal, é a mesma coisa, mesma coisinha. Ela está procurando ali um nutriente. E o que ela precisa para sobreviver, né? A proteína do ser humano, né? É o nitrogênio da planta. A planta ela busca basicamente nitrogênio para a formação de pontes, aí, de formação de substâncias, né? E de formação, por exemplo, da estrutura, para a formação dos frutos, né? Para o desenvolvimento das folhas. Né? Então, assim, nitrogênio é a proteína da planta. O fósforo e o potássio são outros segundos nutrientes, né? Também são macronutrientes, que são utilizados também para o desenvolvimento, principalmente estrutural da planta. Né? O caule, as folhas, as regiões reprodutoras, né? As flores. Então, NPK, tá? NPK, macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. E aí vem a tabela periódica inteira, praticamente, de micronutrientes. Então, os macro é basicamente NPK. Então, o que são fertilizantes? Já deu um review aí para vocês, mas basicamente é isso. NPK, elementos secundários, cálcio, manganês e enxofre, e os micronutrientes, que são todos esses aqui. E aí, de onde que eles vêm? De onde chega? De onde é extraído? Como esse produto ele é convertido, né, de um bem natural para algo que vai ser utilizado? Né? Basicamente, pessoal, o nitrogênio ele é utilizado das plantas de amônia que vem da produção de gás natural, né? E também do ar. Né? Algumas tecnologias, principalmente que foi inventado pelo fundador da Yara, né? Há 110 anos atrás, praticamente, que foi a captação de nitrogênio do ar. Ele consegue fundir todo o nitrogênio que está aqui na nossa camada, na atmosfera, através do uso de eletricidade e água, né, ele consegue fundir e solidificar. Então, a gente pode tirar o nitrogênio da ureia, que é resíduo da produção de petróleo, tá? E também do ar. Beleza? Fósforo é rocha. Tá? Potássio também é rocha. Tá? Então, existem jazidas, né, alguns pontos aí no mundo todo. Né? Aqui no Brasil a gente também tem, mas aqui no Brasil o nosso potássio é bem baixinho. A nossa rocha de potássio ela tem uma concentração muito baixa, então mercadologicamente não é viável ainda, né? Mas aqui no Brasil a gente tem bastante rochas fosfáticas, que já tem uma concentração que é positiva, que é bom. Então aqui no Brasil, geralmente essas fábricas que a gente tem aqui no Brasil operam basicamente das rochas produzidas aqui no próprio país. Tá? E também com algumas matérias-primas, claro que em menor quantidade, importadas. Né? Beleza? Então, as três fontes aí de macronutrientes. Aí os micronutrientes também são rochas, tá, pessoal? Também são oriundos aí da exploração do subsolo. Vou trazer para vocês aqui alguns nomes comerciais, tá, pessoal? Por que eu trago isso? Tá? Para vocês entenderem que tanto na Yara quanto nas nossas concorrentes, a gente tem uma gama enorme de marcas. Tá? Mas, basicamente, lá no contexto geral, lá na essência do produto, é a mesma coisa. Tá? É NPK. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá, pessoal? Não lidem isso aqui como realidade lá fora. Né? Possivelmente, nas fiscalizações de vocês vão lidar até, muitas vezes, mais com o nosso concorrente do que com a própria Yara. Tá? Mas é um exemplo. Tá? Então, a gente tem a divisão aqui de Premium Products e produtos tradicionais. Tá? Produtos Premium. Produtos premium é aquele negócio que a gente faz assim, vamos acelerar o processo da planta, vamos dar mais tempo para ela, vamos fazer ali uma seleção natural e dar para a planta ali o nutriente um pouco mais fácil? O que a Yara faz? Ela pega esse NPK, que estava cada um em uma bolinha, tinha uma bolinha de N, uma bolinha de P e uma bolinha de K, a Yara joga isso tudo dentro de um moinho, né? Claro, nas suas concentrações, né? Cada um na sua quantidade ideal, joga isso dentro do moinho, forma pó, um pozinho, misturo na água, forma uma massa. Essa massa ela vai ser peletizada, é formar as bolinhas novamente. E eu seco.
faz a secagem. Então, ou seja, antes eu tinha que ter uma bolinha para cada nutriente. Agora não, eu tenho dentro da mesma bolinha todos os 3 nutrientes. Então, esse é um produto premium. Então, ou seja, a gente está acelerando o processo com a planta. Imagina a raizinha da planta ali. Imagina ali, se coloca no lugar da planta. Nossa, estou precisando de nitrogênio. Eu vou lá não sei onde buscar o nitrogênio. Né? Aí depois eu vou lá longe pegar o fósforo. Depois eu vou pegar o... Olha o trabalho que a planta não tem. Olha o custo de energia que a planta não tem que desprender. Né? Isso é real. Quando eu tenho NPK no grão, eu consigo aumentar a produtividade. Por quê? Porque ali pertinho, ali do lado da raiz, eu já tenho o NPK. Então eu reduzo o esforço da planta, né? E eu tenho um desenvolvimento muito mais rápido. Eu consigo alcançar a produtividade muito mais rápido. Então esse é o produto premium. Então quando vocês veem lá, pessoal, lá nas fiscalizações de vocês, nas abordagens de vocês, e vocês vê qualquer tipo de classificação de produto como produto premium, ou geralmente um produto que tenha NPK, mas você olha para ele e fala, mas está tudo a mesma cor? A gente abordou isso lá, né? Lembra lá, mas está tudo a mesma cor? Como isso aqui é uma mistura? Porque geralmente uma mistura você olha lá, você vê o cloreto, você vê o super simples, você vê o MAP, você vê a ureia, você vê o KCl. Mas geralmente uma apreensão de produto premium, que é muito mais caro, um valor agregado gigantesco, tá? Na casa ali de 4 vezes mais do que um fertilizante tradicional, e o cara pode jogar um migué lá e falar que aquilo lá é produto simples. Né? Pode acontecer. Tá? Ou, muitas vezes, você ter um produto premium, ali dentro na nota fiscal e na abordagem, você viu que é um produto premium, só que o cara colocou qualquer outra coisa no lugar. Então, se você não conhece, não sabe a característica visual do produto, pode ser que passe batido. Tá bom? Então, por isso que eu vou frisar muito aqui a separação. O que é um produto premium e o que é um produto tradicional? O premium, então, a característica dele é uniformidade química e visual. Você vai olhar para ele e você vai ver, basicamente, é do mesmo tamanho, da mesma cor, do mesmo peso, não tem diferença do início ao final do bag. Tá? Agora, um produto tradicional, como é uma mistura, eu tenho produtos diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes, concentrações químicas diferentes. Cara, visualmente você consegue pegar. Se é um produto que lá na nota fiscal fala que usou cloreto, né? Ou dentro ali mesmo na descrição do produto fala que usou cloreto, você bate o olho, visivelmente você vai saber que está adulterado, porque não tem cloreto. Esses tempos atrás teve uma adulteração, se eu não me engano foi na cidade de Campo Novo do Parecis, e aí a gente acompanhou lá. O produto ele era um 01818, que vai KCl na formulação dele. Ah, e esse produto está aqui. Ó. Coincidentemente esse produto está aqui. E o cara chegou para a gente lá, para o cliente, né, e falou, aqui tua carga. Aí o cara foi abrir, é um cliente muito xiita, né, daquele cliente que abre o bag, coleta a amostra e manda para análise externa. Na hora que ele bateu o olho, ele falou, cara, não precisa nem coletar, isso aqui está adulterado. Aí o cara, por quê? Pô, eu comprei um 1818 de vocês e não tem pigmento de KCl. Então, KCl, quem está mais longe aí depois vai ter tempo de ver, é esse vermelhinho que está aqui, ó, o primeiro. É um dos mais adulterados, inclusive. Né? O pessoal visa demais esse vermelhinho aqui. Então, assim, não tinha pigmento de KCl. Então, visivelmente, o cara conseguiu identificar. No olho. Não precisou nem de botar na boca. Igual tem uns caras que botam na boca para ver se está salgado. Né? Não pode fazer isso, tá, gente? Não pode. Tá? Mas tem gente que sente o gosto, tem gente que sente o cheiro. Né? Por exemplo, imagina só. O cara está lá numa fazenda a 300 km da cidade mais próxima, não tem um laboratório, não tem nada. Mal tem energia elétrica. O que o cara vai fazer? Ele vai cheirar, ele vai olhar, ele vai pegar o produto. E é esse mais ou menos o conceito que o produtor tem. E esse é o front. É com esse tipo de técnica e de ciência que a gente lida no dia a dia. Claro que a gente tem laboratório, mas até aí, gente, o motorista já foi embora, o produto já descarregou, já rodou 2, 3 meses, né? Demora. Né? Então essa é a ciência mais exata, gente. É a coisinha simplesinha ali do dia a dia. A gente usa argila, tá, gente? A gente usa pó de gesso, tá? Que são produtos utilizados. Porque como que eu vou dar aquele volume? Imagina só, se eu fosse usar só nitrogênio, fósforo e potássio, eu ia jogar, o negócio ia virar uma poeira. Principalmente os fosfatados. Então, para que ele adquira tamanho, peso e densidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dissolver isso numa base. Tá? É igual comprimido, gente. Comprimido que você toma lá na sua casa.
Tem uns trenzão desse tamanho aqui, né? Que chega e enrosca na garganta. Vocês acham que aquilo lá tudo é remédio? Não é. Aquilo lá é amido, é fécula de mandioca. É fécula de mandioca. Então o cara pega o medicamento, dissolve na fécula de mandioca e faz o comprimido. Então o fertilizante é a mesma coisa. A gente pega o NPK, joga ali, mistura com a massa, né, de argila e até mesmo a própria massa da rocha. Tá? A massa da rocha também não é 100%, ela tem uma concentração, e a gente usa ela para formular nela mesmo. Entendeu? Quer falar? Vale lembrar que esse teor também a gente faz a análise para garantir que a gente não está vendendo só argila para vocês. Então, tem o controle de qualidade até nisso. Ele é o veículo, beleza, ele é o veículo, só que a gente tem que ter o percentual da quantidade do veículo que está sendo utilizado. Análise de cálcio? De cálcio e enxofre. Cálcio e enxofre. Que é para saber a quantidade que tem. Porque geralmente a argila é pó de gesso, né, que é calcário, no 12, né, e alguns produtos são vidro. A base, então, é cálcio. Né? É cálcio e compostos carbônicos. Né? Então, no final das contas, a gente consegue quantificar tudo. Essa mesma quantidade dos que são utilizados na Europa são os que vêm para o Brasil, de argila também? Ou não? Aqui mistura diferente? Principalmente o NPK, por exemplo, para o N, eu não lembro do N. Usa o que o do N? É gesso também, não é? Vamos pensar assim, a zona produtora. Às vezes, aqui no Brasil, o mais usado é argila e gesso. Por exemplo, tem a Mosaic lá de Uberaba, que eles usam muito gesso, porque ali na região tem uma produção altíssima de calcário. Então, rochas cálcicas, né? Então, tem muito ali na região. Então, é a matéria-prima mais disponível que tem. E é um produto que, em altas concentrações, não faz mal para a planta. É a mesma coisa da argila. Né? Não faz mal. É bom, por exemplo, usar produtos que são à base da argila em solos arenosos. Né? Então, a argila tem aquela liga, né? Então, ela vai passar essa liga para a terra, que é arenosa, então vai melhorar, por exemplo, lixiviação, vai melhorar percentual, por exemplo, de diluição, né? Tudo isso. Tá? Então, geralmente é utilizado como veículo um produto que não vai fazer mal para a planta. Mas, em termos de concentração, qual que é o maior de vocês, NPK? De N é 46, que é a ureia. Né? De N é a ureia, que é 46. É o mais alto N que a gente vai encontrar. O mais alto fósforo é o 1152, que é o MAP. Essa é uma produção nacional, a gente tem aqui, que é produzido aqui no Brasil. E o K é o cloreto, é o KCl, que é 60 de K. Então, a maior concentração, se for ver assim, o modelo geral, o mais alto que você vai ter é o KCl. O KCl é o mais alto. Você consegue chegar em 60%. Aqui no Brasil, a rocha de cloreto, se eu não me engano, a última atualização que eu tinha visto, a mais alta que consegue chegar é 48. É bem baixinho. Imagina só, vamos pensar, a rocha mais rica de K aqui no Brasil tem 48%. Eu já vi um estudo que tem aqui no Mato Grosso uma jazida com 52%, mas não foi para frente, até hoje eu não vi. Tá? Mas tem 52%. Então, ou seja, a gente disputa internacionalmente com Marrocos, com o Canadá, com o Oriente Médio, que tem essa rocha com 60%. Tá? Então é uma briga meio que até injusta, né? A gente não consegue produzir internacional. Imagina o custo que é para concentrar esse K. Né? E a gente está falando ali de 10% de diferença. É um custo altíssimo. Principalmente de energia elétrica e custo de produção, né? Que envolve processo produtivo daí, né? Água, principalmente, também. Vai muita água para concentrar. Bom demais. Então vamos lá. Trouxe aqui uma fotinha para vocês das nossas principais matérias-primas. Matéria-prima. Matéria-prima é tudo aquilo que não é produto, né? Matéria-prima é aquela concepção de insumos de processo que eu vou utilizar para a produção de um produto final. Tá? Então, KCl pode ser produto final? Pode. Você pode encontrar um produto envasado lá só de KCl. Tá? Mas ele passou o quê? Passou por um processo de industrialização. Ele passou por um processo de padronização, principalmente granulométrica. Né? Granulometria é processo de industrialização. Tá? Se vocês encontrarem qualquer tipo de fertilizante lá com teor acima de 5% de pó, é adulteração ou desvio de processo. Tá? Vocês podem encontrar lá um KCl que está com pó de 14%. A gente já achou isso. Só que era areia.
O cara ali, a cada 1 tonelada, ele colocava 5 pá de areia. Acontece. É facinho de pegar. É facinho de não pegar, né? Facinho não. Imagina, em 1 tonelada o cara coloca ali, ele vai ganhar 40 quilos de areia. É facinho de diluir. Coisa mais fácil do mundo. Né? O cara vai ali, abre a embalagem, né? Abre o line, joga ali 2, 3 pá de areia, fecha de novo e o pau tora. Acontece. Diz que granulometria é um quesito de industrialização. Né? Às vezes você olha assim, nossa, mas o produto está igualzinho como entrou. Por que aqui ele era matéria-prima e agora ele é um produto? Né? Porque ele passou por um processo de industrialização. Né? Então, ou seja, e na industrialização acontece o quê? A gente tem uma peneira. Se ele tiver qualquer coisa acima de 5%, ele vai passar por um processo de separação física, onde os grãos grandes passam e o grão pequeno fica. Né? Então, só vai passar aquilo que de fato for compatível com a legislação local, né, para ser considerado fertilizante. Então, a gente tem regras. Tá? Produtos a granel, 5% de pó. Aquele produto que você vai ver ali, foi expedido, está indo lá para o cliente, só que ele está fora do Big Bag. 5% de pó. Tá? Produto simples. Produto simples. Seja uma mistura fosfatada, seja uma mistura de fertilizantes ou produto puro, né, que passou por um processo de industrialização e está envasado no Big Bag, teor máximo, 3% de pó. 3% de pó. Tá? Produtos complexos, ou premium products, né, NPK no grão, 2% de pó. Tá? A Yara trabalhou até ano passado com 1%. Tá? Então, assim, a gente tem legislação para isso também. Muitas vezes a gente fala assim, mas quantos por cento de N tem? Quantos por cento de P tem? E a gente esquece de olhar a granulometria. Porque a granulometria também é um processo de adulteração. Tá? Pode ser que o cara não queira checar, por exemplo, não tenha condições de checar a parte química, mas fisicamente ele consegue identificar também. Tá? Um grande exemplo aí é a areia. Um grande exemplo. Tá? Então aqui a gente tem o SSP, que é o super simples, é um produto à base de fósforo, argila, vai argila nele. Ureia, que é um produto aí oriundo, subproduto do petróleo. Tá? Então isso aqui a gente vai ter uma zona produtora aqui na América do Sul, é na Bolívia, né, o maior produtor de ureia da América do Sul. A gente tem ureia também proveniente da Europa, do Oriente Médio, da Ásia. Tá? KCl, esse é o famosinho, né? Ele vem aí de vários lugares do mundo, da América do Norte, Europa, Oriente Médio, África. SAN, ele parece vidro. Ele tem 2 composições. Uma que parece um pouco mais... parece uma rocha, uma rochinha, e outra que parece vidro. Esse confunde muitas pessoas. A concentração é bem parecida, é 21%. Uma é 20,5%, quase 21%, e a outra é 20%. E a outra é 21% de fato. Só que a diferença dela, um está numa condição vítrea e o outro não foi passado pelo processo de vitrificação. Tá? É tudo processo industrial, o resultado é o mesmo. Tá? Então, vocês vão encontrar ele de forma diferente. Então, o cara vai falar, você pode bater o olho lá e falar, nossa, mas isso aqui é vidro. Não, não é vidro não, gente. Mas isso aqui é sal grosso. Não, não é não. Se for sulfato 21, tá? Tem um sério risco de ser o vitrificado, que tem uma aparênciazinha de sal grosso. Tá? Esse que está aqui na tela é o que parece uma rocha mesmo. Então ele está um pouco mais esbranquiçado. O outro não, é igualzinho um sal, gente. Igualzinho um sal. Até a textura, a aparência parece sal. Tá? Então ele tem 21% de nitrogênio. A mistura fosfatada, que é essa coloridinha aqui, né? Vocês veem que eu tenho um mais pretinho, mais branquinho, mais vermelho. Né? Isso é uma mistura. Eu peguei, por exemplo, uma quantidade de SSP, uma quantidade de KCl e uma quantidade de um outro produto. E misturei e virou isso aqui. Então, ali eu garanti o quê? Uma concentração de NPK com diferentes matérias-primas. Então, ou seja, ali eu tenho 60% de K, eu consigo abaixar ela ali para 30%, 18%, com o uso de um outro fertilizante que não tem K. Então, se eu misturo ali um 0,21 com KCl, eu vou ter o quê? Um teor mais baixo de fósforo, ou seja, eu consigo abaixar ali para 15, 14, 12, e eu abaixo, consequentemente, o teor de K. Depois a gente vai ter uma aulinha com o Thiago aqui, que ele é o químico lá do laboratório, ele pode ensinar vocês, tá? Como é que faz isso aqui.
A Ellen também conhece bastante. Tá? Se vocês quiserem aprender isso aí, como que a gente chega numa concentração? O que define a concentração? Os meninos podem explicar para vocês depois. Tá bom? E a mistura nitrogenada. Qual que é a diferença de mistura fosfatada e mistura nitrogenada? A mistura fosfatada tem basicamente produto à base de fósforo. Tá? E a mistura nitrogenada, a base é nitrogênio. Então, a diferença visual é que o à base de fósforo você vai ter uma coloração mais escura. Produtos geralmente mais pretos, mais escuros, que tem recobrimento com óleos vegetais. Tá? Então, ele foi recoberto por um óleo. Então, ele tem até um cheiro de óleo, geralmente. Depois, quando vocês for pegar na mão, vocês podem cheirar. Esse óleo não é perigoso, pode cheirar. Tá? Vocês vão sentir um cheirinho de óleo. A mistura nitrogenada, ela tem a base dela nitrogênio. Então, ela vai ser um pouco mais branca. Tá? Então, vai ser a base de ureia, vai ser a base de sulfato, vai ser a base de arabela e aramila, né? Que são os nossos produtos nitrogenados. Então, essa é a diferença dos dois tipos de mistura. Tá? Um assunto muito importante, que eu acho que é interessante vocês saberem, uma variável de processo que vocês não conseguem acompanhar no dia a dia de vocês. Mas se vocês souberem, é um diferencial. Tá? Tempo do ano. Tá? A gente tem um consumo pontual dessas dois tipos de mistura em diferentes etapas do ano. Tá? Agora, se a gente for fazer uma intervenção aqui nas rodovias, vamos parar todas as cargas que tiver de fertilizante ali. Vocês vão encontrar basicamente misturas fosfatadas, que é o fertilizante utilizado no início da safra, antes da plantação. Tá? Então, nesse momento, os agricultores estão se preparando para o início da safra 22-23. Tá? Então, agora, nesse momento, estão recebendo os produtos mais secos, né? Que é o produto para ser utilizado com alto índice de chuva. Né? Então, se eu estou muito úmido, né? Se está chovendo demais, eu vou usar fertilizante mais seco. Tá? Agora ali, pessoal, por volta de setembro, outubro e novembro, inicia o momento da intersecção, onde eu tenho um produto fosfatado e nitrogenado, porque começa o preparo dos produtores, a produção da safrinha. E na safrinha já começa a parar de chover, né? Já tem um pouquinho menos de chuva. Então a gente já vai utilizar produtos à base de nitrogênio. Tá? Que são produtos que garantem um pouco mais de retenção de umidade, que garante mais solubilização em solo seco, ou em solo que está com baixo índice pluviométrico, né? Então, por causa disso. Tá? Então, assim, nas abordagens que a gente tem, que a gente possa ter, a gente pode encontrar, nossa, mas eu não estou vendo mais aquele produto branquinho. Por quê? Opa, é época do ano. Tá? Se está chovendo, é porque os caras estão se preparando para a safrinha. Então, vocês vão encontrar produto mais branco. Tá? Que é essa composição aqui de mistura nitrogenada. Agora, no período da seca, vai andar muito pelas rodovias aí o produto fosfatado. Agora lá, aqui está o pulo do gato. O que é fertilizante, todo mundo aprendeu. Né? Basicamente, aí acho que a gente já consegue fazer uma abordagem. Né? A gente já consegue lá na transportadora também saber lá, né? Quem é o pessoal das transportadoras aqui? Já aprenderam, né? Se precisar dar uma olhadinha ali, uma espiadinha, só não pode adulterar a embalagem, tá? Cuidado, só abre se estiver aberto. Se estiver fechadinho, não adultera não. Tá? Mas se abriu ali, rasgou um bag, alguma coisa assim, vocês tiveram contato ou autorização para abrir a embalagem, aqui vocês já conseguem ter uma noção mais ou menos de que produto que é que vocês estão manipulando. Olha aqui. Eu não coloquei o nome, eu fiz favor, eu não vou colocar nome. Eu quero que o pessoal identifique. O que é esses produtos que estão na tela de vocês? O que é o primeiro? Sal? Que sal é esse, doido? Sal do Himalaia? Parece, né? Ou sal tingido, né? Quem estava na última abordagem aqui em Rondonópolis viu, né? O pessoal estava usando o xadrez. O xadrezinho vermelho, né? Então, assim, é isso. Pega um salzinho, produto de baixo valor agregado, fácil importação, fácil negociação, passa pelas regiões aduaneiras aqui do Brasil sem nenhum tipo de fiscalização específica, chega nos estabelecimentos produtores e adulteradores sem nenhum tipo de fiscalização, e eu, num passe de mágica, transformo um produto que era tempero para insumo de agronegócio.
Bom demais, né? Uma fábrica de ganhar dinheiro. É isso aí. Então, assim, isso aqui é o sal. Opa, nem tinha visto. O que é o segundo ali, gente? O que é, Marcão? Fala aí. Areia? Quase isso. Granito. Ou brita fina de calcário, ou de mármore, de qualquer pedra que eu consigo fazer o processo de britar. Eu consigo britar ela. Tá? Geralmente aquela que o pessoal usa para fazer aqueles pisos bonitos, cheio de pintinha branca e preta, aquilo lá também dá para fazer. Tá? Que parece muito com KCl, né? Eu consigo também britar ele numa condição tão pequena que eu consigo misturar ele também com argila. Esse produto que vocês vão ver aqui, essa adulteração, os caras foram um MacGyver. Os caras ali foram fantásticos. Vocês vão olhar, para descobrir que não é fertilizante, tem que ser perito. Tá? Eles britaram uma pedra, parece mármore, aquele mármore preto. Eles britaram ele tão fino e misturou com cimento. E granulou. Tá? Usaram isso, então, como matéria-prima. Tá bom? Então, brita. O que é isso aqui? Terceiro, cascalho, pedra. Mas tá bonitinho, não tá muito redondo. Calcário. Eu acho que dá para usar também, mas esse eu não coloquei. Isso é cimento, gente. Esse produto acha facilmente no mercado. Cimento granulado, tá? É um subproduto das cimenteiras. Ou um adjunto de processo. O cara produz esse cimento granulado, depois leva para refinar em outro lugar. Ou um subproduto, por exemplo, deu errado lá na cimenteira, o cara não deu um pH diferente lá. Não conseguiu chegar no produto final, um problema de qualidade. Isso vai ser descartado, ou vai para algum outro lugar. Pode ser subproduto de cimenteira. Então, um cimento granulado, eu não consegui refinar. Olha aqui, mas está bem redondinho, né? Se a gente pegar alguns fertilizantes nossos, tem essa característica muito parecida. Tá? Então, cimento. O que é isso aqui, galera? Tijolo, caco de telha. Esse não precisa nem pintar. Esse é só triturar certinho ali, não sei como que os caras fazem, né? Eu imagino, sei lá, se ele tem um liquidificador gigante. Enfim, a gente não sabe quais são as estruturas que os caras têm, né? Mas, por exemplo, resíduo de cerâmica é o que mais tem aqui em Rondonópolis, né? Nós somos um dos municípios mais produtores de cerâmica aqui no estado, né? Então, resíduo de cerâmica é o que mais deve ter por aí, né? Dando sopa. Hã? É o picador de lenha, geralmente o pessoal usa. É semelhante ao equipamento. É a máquina de cavaco. Isso aí. É um trambolhão mesmo, eu já vi uma máquina de cavaco. Ali tritura qualquer coisa que você colocar, né? Até pedaço de ferro, se tiver no meio, ele acaba triturando. É? Já pegou uma dessa? Olha só. Né? Então, gente, aqui, outra situação, né? Muitas vezes a gente não se atenta. Nós temos empresas hoje, né, que estão se especializando em reciclagem de produto oriundo da construção civil. Né, que são máquinas que pegam ali tijolo, cimento, massa, resíduo da construção civil e convertem em subproduto para a própria construção civil. Né? Mas isso facilmente também pode ser desviado para adulteração também de fertilizantes. Né? E em Rondonópolis a gente também já tem isso. Né? Se a gente for nas grandes construtoras, né, por responsabilidade ambiental, elas também têm responsabilidade de destinar corretamente os seus resíduos, né? Então, vai para aterro e vai também para os estabelecimentos que fazem a gestão desse resíduo. Esse aqui vocês não vão saber. Quem acertar vai ganhar um potinho de cloreto para jogar na salsinha. Cimento, não é cimento, não é farelo. Hã? Areia? Não, não é. Ferro? Também não. Cinza? Olha, pode usar cinza, eu acho também, hein? Mas não é não. Pó de vidro, mesmo usado para fazer cerol. Pó de vidro. Gente, aqui no Brasil, acho que o que mais tem aí é a embalagem de vidro querendo virar fertilizante, né? A gente não tem estabelecimento que recicla vidro, né? Pensa só, os barzinhos de long neck aí, sábado à noite, né? Quantas long neck vai tudo pro lixo, né? Quantos quilos de vidro a gente não deve gerar em Rondonópolis? Para onde vai esse vidro? Não estou dizendo que todo vidro vira fertilizante, tá, gente? Mas é potencial, né? Imagina só, ao invés de mandar para São Paulo, mandar para Minas e Rio de Janeiro, que são estabelecimentos onde faz a reciclagem de fato do vidro, né? Como a gente está usando esse vidro? Tá? Então, lembrem, farinha de vidro.
E o último aqui, já fiquei sabendo que comentaram disso aqui hoje, anteciparam. Vocês vão assimilar aí? Parece que falaram desse negócio hoje aqui. Varredura. É um subproduto da produção de fertilizantes. O que acontece? Tá? Desde o momento que o caminhão descarrega em Rondonópolis até o momento que ele é carregado, a gente gera varredura em todas as interfaces de processo. Tá? Por quê? O pó que é captado nas nossas máquinas de captação de ar, ele é filtrado por filtros. A gente tira esse pó que, ao invés de ir para a atmosfera, a gente passa por um processo de filtro e ele cai numa rosca sem fim e vai para um bagzinho. Já é um tipo de varredura. Pó do ar. Eu faço limpeza na fábrica. Esse pó que acumula sobre as estruturas, né, que vai ficando no cantinho, quando eu faço a varrição, é varredura. Quando eu faço uma limpeza interna de um equipamento, né, que vai grudando por dentro da moega, por dentro do misturador, por dentro do elevador, vira varredura. O produto que estragou, entrou em contato com água, choveu, molhou, perdeu a sua característica física, vira varredura. Então a gente tem mensalmente, semanalmente, periodicamente, a expedição de varredura das nossas fábricas. Ela sai da nossa fábrica legalmente, com incidência de tributos, tudo certinho. Só que a partir do momento que ela sai da nossa fábrica, ela pode tanto ser utilizada para recomposição nutricional de solo, como também para reciclo, né? Ser utilizada aí para a produção de fertilizantes. O que a Yara faz de diferente, né? A gente só vende pro produtor que a gente tem certeza que ele vai utilizar. A gente acompanha algumas aplicações, tá? Para saber que aquele cara está, de fato, usando essa varredura como recuperação de algumas áreas degradadas. Como varredura ela não tem uma concentração físico-química, ela pode ter N, pode ter P, pode ter K, pode ter os três. Tá? Ela não tem um perfil granulométrico, ela pode estar grossa, pode estar fina, pode estar melada, pode estar úmida. Né? Ela não tem um perfil, não tem um padrão. Tá? Então a Yara ela vende como varredura, não é um produto. Tá? Então é isso, pessoal. Ela pode sair, pode estar lá na mão do produtor, ele utilizando para a recuperação de algumas outras áreas, de algumas áreas que foram degradadas, né? Que não precisa especificamente de um teor específico de NPK, né? Mas ele pode ser, ele é nutriente ainda. Ele ainda tem fósforo, ele ainda tem potássio. Tá? E aí o pessoal usa isso, mistura lá com uma argila da vida, mistura com cimento, mistura com qualquer outra coisa. Ele vai ter... os caras são tão engenhosos, né, que eles fazem um fertilizante adulterado com teor de NPK. Então, se você fazer uma análise físico-química, vai dar presença de NPK. Não, muitas vezes, na concentração que você pediu. Às vezes, você pediu um 18, 18, 18. Ou um 16, 16, 16. Aí o produto vai chegar lá, 3, 17 e 24. Vou falar, uai, opa, que negócio que é esse? Né? Ele vai ter característica de fertilizante, ele vai ter NPK, mas você só vai descobrir se é ou se não é na análise química. Tá? Por quê? Porque ele usou a varredura para formular um novo fertilizante, claro que é a base de outra coisa, né? Ou barro, ou cimento, ou pó de gesso, enfim, o que for. Tá bom? Então a varredura pode ser aí um insumo amplamente utilizado para a produção aí de fertilizantes. Aqui um exemplo real. Esse aqui os caras foram... enquanto a gente está trabalhando, né? Os caras estão lá pensando. Nós temos geralmente ali uma sonda que ela tem 60 centímetros. Né? Essa sonda ela só chega a 60 centímetros de profundidade. Né? O Big Bag ele tem em torno de 80, ali 85, 90 centímetros de altura. Né? Então a nossa sonda ela não chega até o fundo do bag. O que os caras fizeram? Uma camadinha de cloreto, uma camadinha de sal e o resto de cloreto. E o pau tora. Olha a finura da espessura de sal, gente. Basicamente ali um palmo de sal. 15 centímetros de sal. Tá? A gente não conseguiu pegar na sonda, né? Não consegue calar. Você só vai descobrir na hora que você abre ali a parte de baixo do Big Bag e você descobre que tem uma pedra branca ali no meio. Né?
sal fino ainda, tá? Isso aí não era nem sal grosso, era sal fino mesmo de cozinha. Eu vou mostrar uma reportagem aqui para vocês, para que a gente consiga aí ter uma noção, né? Para a gente que está no negócio, que a gente produz fertilizante, né, que a gente trabalha com uma segurança muito forte dentro das nossas instalações, né, a gente tem uma cultura de segurança muito legal dentro da Yara. Né, nós, como trabalhadores, né, como prestadores de serviço para a Yara, né, e como pessoas que somos responsáveis pela sociedade onde a gente está inserido, nós temos muita segurança de trabalhar. Né? A gente chega para trabalhar e vai embora todos os dias numa segurança tremenda. Né? A gente vive isso todos os dias. Né? A gente se sente seguro em fazer isso. Então a gente nunca imagina que ali, logo do outro lado, existe uma quadrilha ou alguém pegando aquilo que você produz e direcionando para alguma outra situação. Então a gente utiliza essas reportagens, a gente utiliza todo o insumo que é gerado através do serviço prestado por muitos de vocês, para a conscientização também dos nossos colaboradores. Tá? E essa reportagem eu vou trazer para vocês, foi uma reportagem que a gente abordou em algumas das nossas reuniões, né, para mostrar muitas vezes para as pessoas que estão lá dentro da fábrica o que acontece aqui, na nossa vizinhança. E como que acontece essa adulteração. Então eu vou trazer para alguns de vocês, possivelmente alguns já tenham conhecimento, mas eu vou trazer isso de um contexto geral, como os caras intervêm. Né? E um exemplo mais prático do que isso, acho que não tem. Né? Alguns de vocês participaram dessa operação no ano de 2020, né? Do fechamento de uma instalação de adulteração aqui no município de Rondonópolis. Em Mato Grosso, a polícia interrompeu a ação de uma quadrilha especializada em roubo e adulteração de fertilizantes. Os criminosos tingiram areia e pedra para vender como adubo. Olha só a criatividade. Esse tipo de crime costuma aumentar nesta época do ano que antecede o início do plantio da safra. Foi durante a busca por este caminhão, roubado no distrito de Garça Branca, que a polícia chegou ao galpão usado pela quadrilha, já no município de Rondonópolis. Nós fomos informados de que havia acontecido um roubo, onde o motorista estava sob cárcere privado nas mãos dos ladrões, e nós conseguimos, num primeiro momento, recuperar o cavalo mecânico abandonado na zona rural do município de Rondonópolis. Seguindo as informações repassadas pelos proprietários, conseguimos localizar a carga roubada num barracão, no momento em que a quadrilha especializada estava adulterando a carga. Percebam que, além de roubar a carga, eles adulteram para poder revender no mercado negro. Ao lado do adubo roubado, os policiais encontraram equipamentos, bags e várias caixas de um corante usado para falsificar fertilizantes. O pessoal pega um adubo qualquer, ou mesmo pedrinha, né? O adubo tem um valor menor, né? Descarrega aqui, tem uma betoneira aqui, ó. Joga dentro da betoneira, acrescenta esses produtos aqui para dar corante, né? E aí transforma milagrosamente em cloreto, né? Tem um valor agregado muito maior. Ao que tudo indica, a mini fábrica de insumo falso estava preparada para adulterar várias cargas e prejudicar muitos agricultores. E o estoque do xadrez aqui, ó, tá bom, né? Tem bastante, que dá para fazer muitas toneladas. O caso é mais um que confirma como o campo se tornou alvo dos criminosos e serve de alerta para os produtores, especialmente neste período pré-plantio. É quanto mais o aumento dessas ocorrências na nossa região. Por isso nós temos intensificado as rondas e os patrulhamentos juntamente com a nossa co-irmã Polícia Judiciária Civil, no intuito de prender e tirar de circulação essas quadrilhas que vêm aterrorizando os motoristas aqui na região sul de Rondonópolis. Exemplo prático esse, né? Eu não estava na Yara nesse período, né? Mas a gente participou de uma intervenção mais ou menos parecida agora no mês passado. Então a gente sente isso muito, né? Quando acontece qualquer tipo de operação, principalmente na mesma cidade, né? Quando acontece no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente
Dentro das nossas operações, a gente fica preocupado, né? A gente revisita os nossos processos para saber onde tem a possibilidade de ter acontecido com a gente, mas quando acontece em Rondonópolis, a gente sente mais, né? Porque a possibilidade de ter saído produto de dentro das nossas operações é muito grande, né? Então, a gente tem uma criticidade muito forte de observar os nossos processos, de verificar quais são as nossas vulnerabilidades, principalmente fiscal, de entrada e saída de balança, né, de entrada, por exemplo, dentro das nossas instalações, sem reconhecimento, né, por exemplo, períodos noturnos, feriados, fins de semana, né, de locais, por exemplo, que são poucos vigiados, né, onde a gente tem possibilidade, tem vulnerabilidade mesmo nas nossas instalações, e até mesmo comportamentos, né. Acho que é muito interessante a gente citar o exemplo que a gente conversou com o Cardoso, na visita que teve lá, com todo o time, né, com toda a tropa que estava lá com a gente falou um pouquinho sobre como a gente lida com as pessoas na nossa organização, né? A gente tem uma identificação lá das pessoas, a gente classifica cada funcionário da Yara como reativo, dependente, independente e interdependente. Tá? Cada um lá, todo mundo. Eu tenho a minha classificação, a Ellen tem a dela, o Thiago tem o dele, né? A gente tem um ponto de atenção muito grande lá com as pessoas que são reativas. Aquela pessoa que você chega lá e fala para ela bom dia, e aí como estão as coisas? E aquela pessoa que sai soltando os cachorros em todo mundo, né? Ou que você dá uma ordem e a pessoa não obedece. Ou que você pede uma determinada situação, ou dá uma determinada orientação e a pessoa ela é truculenta, tal, tal. Então, assim, lá dentro a gente faz esse tipo de mapeamento, por quê? Também dentro das nossas operações pode acontecer qualquer tipo de situação como essa. Tá? Então, assim, a gente tem esse mapeamento do fluxo, das pessoas, das instalações, tudo isso, para que a gente não fique suscetível a esse tipo de cenário e a gente garanta que não seja das nossas operações que saiam esse fertilizante. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de como pegar esse problema, né? Alguns itens aqui. Como que eu pego isso aqui numa determinada abordagem? Os big bags estão em boas condições de peso, volume, estão devidamente lacrados? Observar se os lacres referências do nome Yara e os números estão inseridos na nota fiscal do produto. Uma prática aqui muito interessante, a gente faz a lacração de todos os vagões em 6 pontos. Tá? Então, cada vagão tem 6 lacres. Esses lacres todos estão contidos na nota fiscal. Tá? Então, o cliente ele consegue fazer essa verificação. Isso, nesse campo adicional aqui, bem no rodapé da nota fiscal. Então, se chegou com menos lacre, ou se chegou com um lacre avariado, ou com um lacre diferente daquilo que está na nota fiscal, é ponto de atenção. É ideal usar um calador para sacarias, fazendo a inspeção de alguns bags de forma aleatória, observando a granulometria e a coloração de produto. No caso de KCl, é assim, tá? Qualquer coisa diferente disso não é KCl. Ou é uma mistura de fertilizantes, né? Ou é uma adulteração. Observar se a válvula no inferior do Big Bag apresenta violação. Essa válvula aqui, ó. Todo Big Bag ele tem uma válvula de entrada e uma válvula de saída. Tá? A válvula de entrada é por onde eu coloco o fertilizante lá na fábrica. E a válvula de saída ela é aberta para onde eu vou fazer o consumo, o despejo do produto. Essa válvula só foi feita para usar uma vez. Ela tem um padrão de colagem, tem uma cola interna, tem um jeito de amarrar internamente. Então, se ela foi aberta, vocês vão conseguir ver. Não tem como, a não ser que o cara seja um MacGyver, né? Mas dá para ver. Até o nó tem um padrão. Até o nó de baixo ali tem um padrão. Tá? Então, observar esse do fundo. Coloração, sujeira, sujidades na sacaria. Né? Cada bag, pessoal, dentro das nossas fábricas, eles são envasados direto em cima do caminhão. Então, não foram expostos a sujeira, exposição ao ar, essas coisas. Entendeu? Então, não é para estar sujo. Se tiver sujo, vai estar avisado para o cliente, porque aconteceu alguma coisa. Se foi dentro das nossas operações, a gente vai avisar. Tá? Então, não é para ter bag sujo. Se tiver sujo, é indício de manipulação ilegal. E avarias, principalmente essa parte superior, que o pessoal avaria, faz a abertura para fazer, por exemplo, uma retirada de uma quantidade de produto e fazer a adulteração da embalagem. E aí, pessoal, a gente desenvolveu na Yara, né, um conceito aí com todo mundo, né, qualidade, security, né, todo o pessoal da Yara, um checklist, né, com alguns itens que o cliente ele pode observar. Não quer dizer que serão adulteração, tá? Não quer dizer que é adulteração, mas todos eles são fatores que podem te direcionar para um possível processo de adulteração. E é isso aqui,
Não é padrão, tá? O cliente usa isso aqui como modelo mental mesmo, tá? Não precisa ler, tá chegando carga por carga, eu tenho que preencher um checklist. Não, é um modelo mental mesmo que a gente criou para o cara ter essa noção. Porque, infelizmente, o cara não tem mesmo. Tá? O cara não está acostumado com isso lá no campo. Tá? Então, a gente criou isso para o cara para nortear ele. A primeira pergunta, o tempo de viagem do motorista entre a fábrica e a fazenda foi maior que o previsto? Então, ou seja, a carga deveria chegar aqui em tantas horas. Ele atrasou 10 horas, 1 dia, 2 dias. A gente precisa saber. A logística precisa estar avisada. A gente tem informação para falar o que foi que aconteceu, que não chegou no dia acordado. Se não chegou, teve algum problema ali. O motorista apresenta sinais de estresse, como agressividade ou impaciência. Aquele cara quer fazer logo. Quer ir embora, ele quer ir embora. Faz aí, acelera meu negócio que eu preciso ir embora. Ou algum nível de irritabilidade. Quando você faz algum questionamento para ele, ele fica nervoso. Né? Ele não quer responder. Tá? O motorista apresenta pressa exagerada para descarregar. Mesma coisa. Existe divergência entre o número do lote, o número do registro da nota fiscal e os números mostrados na etiqueta. Não encontro a data de fabricação ou a data de validade na embalagem. Isso pode ser uma etiqueta adulterada. Os lacres apresentam estar violados ou com coloração esbranquiçada. Coloração esbranquiçada é quando houve o lacre plástico. Você força ele, né, para tentar quebrar, ele fica meio esbranquiçado. Né? Então, a tendência ali que houve uma tentativa de violação. As embalagens demonstram sujidade excessiva, que é aquilo que a gente acabou de falar. A coloração do produto está mais clara, indicando que pode ter sido misturada com areia, calcário granulado ou sal grosso. Tá? Ou uma coloração diferente. Né? Quando eu estou falando de um KCl, eu tenho uma coloração mais escura ou mais esbranquiçada. Durante o teste do copo, após 2 horas, o produto não dissolveu por completo ou continua resistente ao esmagamento. Então, aqui, a gente indica, se tudo isso não aconteceu e está tudo bem, a gente indica ainda para o cliente fazer o teste do copinho. Mais cedo aqui, falaram do teste do copinho, né? Esse é o teste do copinho. Já passaram a teoria para vocês. Né? Basicamente, o fertilizante que eu quero analisar, que seria o fertilizante base, né? O que eu quero investigar? É o fertilizante que chegou? O que é? Né? Vou misturar com água e ácido acético, pode ser limão, pode ser vinagre, tem que ser um ácido. Tá? O que o ácido faz? Ele vai reagir, ele vai acelerar a reação. Tá? Então vai formar espuma, vai efervescência e vai diluir o fertilizante mais rápido. E o resultado final é comparar um fertilizante verdadeiro de um possível fertilizante falso. Beleza? Vamos para a prática? Eu vou chamar aqui a Ellen, vou chamar aqui o Thiago também, que são os técnicos de laboratório. E eu vou pedir para que alguns de vocês venham, não acho que não vai caber todo mundo aqui próximo, né? Mas eu acho que podem vir mais para frente para a gente acompanhar o teste prático. Tá? Podem vir, pode sentar nas cadeiras da frente, mais próximo. Pode ficar de pé aqui também. Primeiro, a gente vai apresentar aqui os produtos. Tá? Ali naquela epiceta, né? Nessa epiceta a gente tem água destilada normal, né? Lá na fazenda não vai ter água destilada, né? Mas pode ser água comum, normal. E aqui a gente tem uma solução acética. Tá? Isso aqui é padronizado no laboratório, né? É o que a gente tinha lá para trazer. A gente não tinha vinagre. Mas solução acética é o vinagre, ácido acético. Tá? E aí a gente vai misturar. Tá? A gente tem aqui o cloreto. Tá? Vocês que estão ali na frente, vocês estão vendo. Tá? Eu ainda não consigo identificar tudo de cabeça. Tá? A gente tem o KCl. A gente tem aqui o 0,23, que é um super simples. Tá? É uma rocha fosfática. A gente tem o NP 1152, a gente tem nitrogênio e fósforo nesse grão. A gente tem o Yaramila, esse aqui é um premium product, tá? A gente tem NPK no mesmo grão, tá? O Yarabela, que esse aqui é o nosso carro-chefe na saída de nitrogênio, né? Uma alta concentração de nitrogênio no grão, 27% no mesmo grão, tá? E a gente tem micros nele, né? Geralmente cálcio e manganês, tá? Yarabasa, esse aqui é o que eu falei para vocês que é a princesinha aí que vocês vão ver bastante nos próximos anos, né? Os produtores estão comprando muito, que é o Yarabasa. Ele tem NPK no grão, esse aqui é o 032121, nitrogênio, 3 de nitrogênio, 21 de fósforo e 21 de potássio. O outro Basa, mesma formulação, 0940. Essa daqui é um Top Mix Evolution.
Esse aqui é o tradicionalzão, tá? Que ele não é NPK no grão, mas ele tem 001818, 18 de fósforo, 18 de potássio, tá? Esse aqui é aquele que mistura várias matérias-primas para chegar na concentração, tá? E esse aqui é o patinho feio, esse é o produto adulterado. E tem a nossa princesinha aqui que a gente trouxe. Essa é a varredura, tá? Ela vai parar de pé, deixa ela deitadinha aqui. Essa aqui é a varredura, tá? É o que é a mistura de tudo, né? É a carne moída, né? É a proteína que estava boa, né? E a gente deu uma misturadinha nela aqui, mas ela ainda tá boa, ainda dá para comer, dá para fazer uns pratos bons. Da nota fiscal. O doutor Reinaldo lembrou bem que somente a indústria pode vender varredura. Então, se tiver uma nota fiscal de um comércio vendendo varredura lá no produto, ela já está ilegal. É somente a indústria tem a permissão de vender varredura. O comércio não pode vender varredura. Só para lembrar que é importante na análise do documento ter essa informação. Boa tarde, gente. Meu nome é Tiago. Tá? A gente vai apresentar aqui, primeiramente, tá, a reação, tá, com água do nosso fertilizante. Vou usar a mistura primeiro? Pode ser. A gente vai usar a mistura primeiro, tá? E depois a gente apresenta para vocês aqui a reação que esse fertilizante tem junto com nossa solução de ácido, tá? Você lembra a quantidade? A gente vai usar uma quantidade aqui visual, tá? Mas esse é o 1818. Esse aqui é um produto que ele não vai se diluir totalmente. Não sei se vocês conseguem ver. O KCl, como ele é um produto colorido, logicamente ele vai soltar uma corzinha, só que ainda sobra alguns grãos dele por inteiro. Já na adulteração, não vai acontecer isso. Esse é o adulterado. Você não vai ter a solubilidade na adulteração. Você vai perceber o desprendimento de cor, mas você não tem solubilidade. Tá? Você percebe que o produto adulterado ele permanece rígido, ele vai permanecer firme por um tempo superior. E outra coisa que você perguntou, eles não usaram o corante, que foi uma das práticas que o fazendeiro fez. Eu comprei 0,1818. Cadê o 18? Então, foi um dos alertas no produtor. Exatamente por conta disso, que o 0,1818 tem o pigmento. Aí seria mais difícil de pegar. Se o cliente tivesse comprado um produto simples, um SSP, teria passado facilmente. Mas como ele comprou um produto de mistura, então o fazendeiro lá já estava mais ligado. E como é um fazendeiro longe, eles já estão mais casca grossa com isso. Então eles já ficam ligados com isso. Ó, colocando um na lateral do outro, você não consegue ver. Entendeu? Esse é um produto simples, original. E esse é o que eles adulteraram. Só que se fosse um produto simples que tivesse vendido, iria passar facilmente. Esse é o que eu falei para vocês, o exemplo, que eles utilizaram cimento, tá, na granulação. Aí, como era para ser assim, o cliente, o fazendeiro, já logo ligou o alerta e fez a rejeição da carga. Mas, se não fosse um produto de mistura, realmente, ele ia espalhar na plantação dele e simplesmente ele não iria colher o que era para ele ter colhido. Vamos usar aqui agora o nosso ácido. Acho que dá para a gente usar aqui, depois a gente lava, né? E vocês vão verificar a reação. Aqui o nosso ácido está diluído, por conta de segurança.
Mas vocês percebem que tem um desprendimento de bolhas. Vou colocar mais um pouquinho. Ele vai efervescer tipo, vamos dar um exemplo aí do Sorrisal, Eno, aqueles produtos. É bem semelhante a essa... O que não é adulterado. Não efervesceu. Percebem que no adulterado, ele se mantém mesmo com ácido em baixa concentração, tá? Que está aqui a 10%, você tem efervescência, está efervescendo. Alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade? Não? Mas com o tempo ele vai somente líquido ou ele continua as pedrinhas ainda assim? Com o tempo? Demora. Porque o fertilizante ele é feito para se diluir, mas não de uma hora para outra. Com o tempo mesmo. Igual o Carlos disse, o fosfatado ele é feito na época da chuva. Então, ele tem que ter uma degradação ali lenta, uma liberação lenta. Já o nitrogenado não. Como não é época de chuva, ele é mais rápido para diluir. Esse daqui, rapidão, ele vai estar todo diluído. Vai estar esse caldo preto. Quem quiser passar aqui para ver também, tá, gente? Pode ficar à vontade. Eu faço o fechamento aqui, aí vocês ficam à vontade para ver e aí depois a gente já sai para o café. Tá? Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Tá? É de um prazer enorme, assim, de uma satisfação gigantesca a Yara participar de tudo isso. Tá? É um evento ímpar para nós, né, como sociedade. Né? E a Yara está muito preocupada com isso, né? Do impacto que a nossa empresa, que a nossa organização gera na sociedade, no lugar onde que a gente atua. Tá? Então, nós aqui, a gente está de corpo presente, mas a gente traz aí a mensagem da nossa empresa. Tá? Do quanto a gente está preocupado com esse item, né? Com esse assunto, principalmente nesse ano. Né? O ano de 2022 é um ano de um diferencial gigantesco, né? No setor de fertilizante, né? Um ano muito decisivo. Então, assim, obrigado por todos vocês, obrigado, AnaTC, pela disponibilidade, obrigado aí, Marcos, por nos representar aqui, por fazer essa abertura para a gente. E aí, um bom final de evento para todos vocês, que retornem em paz aí para cada um para suas casas, tá? E que levem esse conhecimento por onde vocês forem, se precisar da gente, estamos aqui. Deixei no rodapé do slide o 0800, que é o Central de Atendimento ao Consumidor, que vocês podem entrar em contato ali, qualquer coisa, para avisar a nossa organização de algo que esteja acontecendo, que vocês, como cidadãos e também como autoridades em algum momento, se puderem nos organizar, que também toda a informação que vem da sociedade para a gente é bem-vinda. Esse 0800 serve como denúncia. A gente tem um canal direto com o Security, e Security também entra em contato com vocês. Tem pergunta? Tem uma pergunta só. Em relação... A gente já trabalho junto aí, quem nos apoiou com um laudo, né, da carga. Só que em determinadas ocorrências, exemplo, nessa situação que a gente já trabalhou junto, o criminoso já era monitorado também, a empresa já desconfiava, né, e tudo mais. Mas em casos de fiscalizações, por exemplo, que no caso eu como polícia ostensiva, polícia militar, a gente se depara com uma carga dessa, a gente tem um conhecimento inicial, porque como a gente observou, e não precisa de um conhecimento tão aprofundado para poder identificar esse tipo de adulteração. Porém, para você confeccionar um boletim de ocorrência e tornar isso aí mais palpável para poder dar prosseguimento e encaminhar uma ocorrência, né, e você parar um transporte, por causa disso, a gente precisa de um laudo. Né? Por mais ali que o policial ele tenha esse conhecimento, né, por também não ser muito corriqueiro você apreender no transporte em si, cargas que já não sejam monitoradas, né? Muitas vezes isso aí passa pela mão do policial, né, fiscaliza e segue viagem, porque tem alguns, como foi dado o exemplo aí, que é difícil você ali reconhecer, mas se for fazer o teste, facilmente vai conseguir identificar. Como que a gente conseguiria esse canal do 0800? Eu já sei como funciona, mas ele tem como uma forma de imediata, tem algum contato, alguma imediato,
né? Você já nos atendeu muitas vezes, a Polícia Rodoviária Federal já nos ajudou bastante. E tem, por exemplo, um outro colega que pode estar... A gente tem um contato mais aproximado, né? Pessoal de Sorriso, tem Aprende Mais, né? Pessoal de Rondonópolis. Mas um outro colega que esteja em Ponte de Lacerda, por exemplo, vai fiscalizar uma carga dessa. Como que ele pode, na parte da noite ou madrugada, esteja numa fiscalização, ter esse contato com alguém para poder fazer um boletim de ocorrência e colocar um laudo desse? Mesmo que fosse uma coisa bem precária, inicial ali, uma análise fotográfica, por exemplo, né? E mandar por um e-mail funcional do policial que esteja na ocorrência para que ele anexa, né, isso no boletim de ocorrência dele. Há essa possibilidade, a gente tem um canal de acesso para isso, uma resposta mais rápida nesse sentido? Sim, o que nós podemos fazer aqui é deixar o contato do responsável aqui pelas unidades de Rondonópolis. Quando for na região aqui do Mato Grosso, é uma pessoa que ele já está ciente, tá? A gente já deixou, já nos colocamos à disposição e vai poder fazer esse contato com ele. E se a gente puder enviar alguém da equipe para poder colher uma amostra, ou a própria polícia levar uma amostra, como já aconteceu em parceria com a própria Polícia Militar e com a Polícia Civil aqui, levaram uma amostra para nós conseguimos fazer o laudo ali para eles no momento. Sim, a gente está disponível para isso. Tá? E isso vai depender muito também da região onde você está, né? Por exemplo, aquele de Sorriso, eu tinha um funcionário do comercial que estava na região, ele pegou, no momento, ele pegou a amostra e ele correu para um parceiro, né? Então, assim, ele correu em um parceiro, gerou o laudo, e foi isso que a gente conseguiu comprovar ali que existia a adulteração do produto no cliente. Tá? Isso, então, depende muito de qual região nós estamos. Eu digo isso porque a gente tem um contato também nas fiscalizações de agrotóxico e tal, né, com o pessoal do IBAMA, MAPA, e sempre eles fornecem para a gente, né, um e-mail mesmo, eles encaminham na hora ali. Porque a gente, por exemplo, se só tiver esse tipo de desconfiança do produto, tiver mais nada errado, a gente não vai conseguir segurar esse veículo. A gente vai, no máximo, vai informar vocês, né? Isso aí, por exemplo, a gente conta, estamos numa fiscalização agora. Aí eu entro em contato, eu até tenho o telefone do colega aqui de Rondonópolis. Aí eu mando para ele e falo assim: olha, você consegue mandar alguma informação por e-mail mesmo, né, constando lá no e-mail, um funcionário, alguém, pelas análises fotográficas, o produto não condiz com o fabricante, tal. Nesse sentido que eu digo. A análise fotográfica ela não vai servir como uma evidência, né? Logicamente, a gente vai conseguir olhar, tem que passar ali por um teste, por um laudo laboratorial, né, para poder identificar realmente os teores, se está fora ou dentro do padrão. Tá? Mas sim, eu acho que tem o pessoal aqui, inclusive eles que estão aqui de qualidade, tem todo o know-how de poder identificar, de repente, uma foto e te dar um primeiro, entendeu? Opção de que realmente, que realmente esse produto é um produto suspeito ali de adulteração. Tá? Bom, a gente entende essa preocupação e a gente tem algumas deficiências sérias de análise, né? Porque assim, a Yara consegue fazer, mas precisa chegar, ele precisa ter como coletar, então eles conseguem fazer, e eles fazem isso, né? Não serve para você reter o caminhão lá, não serve como evidência jurídica, né? E aí o mapa tem a deficiência, né? Porque a gente só tem um laboratório em Goiânia. Então isso a gente vai tentar resolver junto, a gente está formando uma comissão para tentar resolver e municiar a Politec do Estado, né, nessa questão dos laudos oficiais. Claro que a Yara sempre ajuda, né, para fornecer aquele primeiro momento. Falar, agora você está seguro aqui porque a gente tem uma evidência que você tem um produto fraudado. Né? Então, é importante, mas o aparelhamento do Estado é inevitável. A gente vai ter que arrumar uma maneira de levar esses equipamentos para o Estado poder gerar esse laudo de uma forma rápida e de uma forma oficial. Né? A gente entende essa preocupação e esse demonstração da Yara aqui, ele é muito para esse do dia a dia, né? Você está ali, você não ser enganado, né? Então eu gostaria muito de agradecer, Carlos, agradecer o Marcos, toda a equipe da Yara aqui do laboratório, né? E a gente vai para um café agora. Aqui vai ficar os produtos na frente, só não pode tomar. Né? Aí, para vocês poderem dar uma olhada,
conforme vão voltando e dá um conhecimento. Tá ok? Voltamos na sequência. Obrigado.